E aí, tudo bem, pessoal do sexto ano? Gente, olha só, nós falamos na última aula sobre misturas. Começamos as nossas aulas falando de mistura, mistura homogênea e mistura heterogênea. O que é mistura homogênea? Nós falamos que mistura homogênea é quando duas ou mais substâncias estão reunidas e apresentam um único aspecto uniforme, ou seja, possui somente uma fase. É mistura homogênea. Mistura heterogênea, quando duas ou mais fases ou duas ou mais substâncias estão reunidas e apresentam diferentes aspectos, mais de uma fase, certo, gente? Então, nós aprendemos na aula passada sobre os tipos de misturas. Hoje nós vamos falar sobre métodos de separação de mistura. Para isso eu gostaria que você acompanhasse no seu livro didático, na página 12, métodos de separação de mistura. Nós vamos começar falando aqui sobre misturas heterogêneas, como separar as misturas heterogêneas. Gente, olha só, muito simples, né? A gente vai começar falando aqui das misturas heterogêneas. O primeiro nós sabemos que para separar certos materiais existem alguns processos. E dentro da separação de misturas heterogêneas, nós temos algumas formas de separar misturas heterogêneas. Quais são elas? Sedimentação, decantação e filtração simples. Questão de prova, tá, gente? Então anote aí, sedimentação, decantação e filtração simples. É quando eu separo sólido de líquido. Sólido de líquido. Por exemplo, água e areia, né? O que é sedimentação? É pela ação da gravidade terrestre. O que acontece? O material mais denso ele fica depositado no fundo do recipiente. Ou seja, como a água ela é menos densa, ela fica na parte superior. E a areia mais denso fica acumulado no fundo do copo. Então nós temos um processo de separar a areia da água pelo método de sedimentação, ok? Também tem a decantação. O que é decantação? Após a sedimentação do sólido, é possível que transferir o líquido para outro recipiente. Ou seja, eu tenho a água com o copo, depois que aconteceu a sedimentação, fica lá no fundo o resíduo. Então você só joga o quê? A água em outro copo. É um processo também de decantação. E a filtração simples, pessoal, é quando a mistura é despejada em um funil e com o auxílio de um filtro, o sólido ele fica retido. Igual um exemplo do café e o pó de café, né? Tem lá o pó de café, você derrama a água quente, o que sai lá coado? O café, a substância do café, mas fica a borra. É um tipo de filtração simples. Nós temos outro processo também chamado de decantação, que já é líquido, tirar líquido do líquido. Como que acontece isso, professor? Ou, o que seria decantação? Que ao colocar a mistura, gente, ao colocar a mistura em um funil especial, já tem que ter um material específico para isso, o funil de separação, que é um funil, né, o líquido mais denso fica depositado na parte inferior. Aí depois é separado por um escoamento gradual, né? Esse é outro tipo também de separação por decantação. Também existem outros processos dentro ainda de misturas homogêneas, como por exemplo, catação, peneiração, ventilação e levigação. Eu vou dar o conceito de cada um aqui bem resumido. O que é catação? Consiste em separar manualmente diversos tipos de materiais, como por exemplo, quem já não catou feijão aqui na vida ou arroz? Eu, pelo menos na minha infância, catei muito feijão e arroz, né? Tirava os resíduos do feijão e do arroz. É uma maneira de fazer catação. Tem também a peneiração. O que é a peneiração? A peneira, ele pode ser usado como para separar sólidos de diferentes tamanhos, né?
O sólido mais fino passa pelos furinhos desse utensílio e o maior fica retido. Por isso que eu tenho a peneira ali, é um tipo de peneiração. Por exemplo, eu vou peneirar lá o arroz, por exemplo, aí só sai o farelo. Existem outras formas também de peneiração, né? Ventilação. Quando a mistura é submetida a uma corrente de ar, o sólido menos denso é levado pelo vento. Isso acontece quando, por exemplo, nas plantações, quando se quer tirar o feijão, né, eles jogam para cima com a peneira e as folhas vão embora com o vento, só fica os grãos, né? Outro tipo também é levigação, que é ao passar a mistura na água, o sólido menos denso é levado pelo líquido, certo? Isso é mais os garimpeiros, né, que pegam aquela bacia, um tipo de material que eles usam para garimpar o ouro, né? A água passa, leva os resíduos e só fica o ouro ali, certo? Ok, gente? Esses são alguns tipos de métodos de processos de separação, no caso de sólido-sólido. Sim, nós estamos falando aqui de separação de misturas heterogêneas. Bom, agora, gente, separação de misturas homogêneas. Como é que acontece isso? De algumas formas. Pode acontecer por evaporação e por destilação simples, que é sólido líquido, certo? Eu separo o sólido do líquido. E também líquido, eu tenho a destilação fracionada, que já é outro processo um pouquinho mais avançado. O que é o conceito de evaporação? Pela ação de uma fonte, que é o calor, o líquido evapora da mistura e é perdido no processo. Nesse caso, pessoal, o que se aproveita é o sólido. No caso, por exemplo, a água do mar. Como que se retira o sal da água? Existe um processo, tudo isso, né, dentro de tanques, né? Coloca a água do mar, isso lá no Nordeste se faz muito isso. E aí evapora a água e fica só o sol, devido e usa o calor solar, né? Então aí se perde a água, mas aproveita o sal. A destilação simples acontece da seguinte forma: se usa uma aparelhagem apropriada para esse processo, né? E é possível que fazer o líquido evaporar e depois se condensar, sendo separado do sólido. Então nós temos essa técnica, é muito utilizada em laboratório, né? E por fim, o líquido, né? Que é a destilação fracionada. Em uma coluna de fracionamento, a mistura é aquecida para a evaporação dos seus componentes. Gente, isso acontece muito nessa questão de destilação fracionada em relação ao petróleo. Tá aí no seu livro também fala sobre as usinas de petróleo. O petróleo, ele é aproveitado em muitos tipos de... ele passa por um processo onde ele é utilizado em vários tipos de situações. Nós vemos aqui no seu livro didático, dá uma olhada na página 19, ó. Depois você dá uma estudadinha nessa explanação, ele explica ali que o petróleo ele passa por esse tubo e dali ele é transformado, passa por uma destilação fracionada, ele é fracionado esse petróleo, parte se transforma em gasolina, parte se transforma em solvente, diesel, combustível para avião, né? E tudo é passado por um processo de separação de material. Ok, pessoal? Gente, essa é a nossa aula dessa semana. Nós falamos, né, um resumo, basicamente, sobre separação de materiais, de misturas, perdão, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Dá mais uma estudadinha no seu livro, faça as atividades, vai te ajudar bastante, ok? E até mais, Deus abençoe.